Olá pessoal, meu nome é Sérgio Val Exílio, eu sou professor de Ciências da Rede Municipal de Ensino de Ribeirão. Estamos aqui nesse momento para dar continuidade ao projeto EducaLive, um projeto que está levando aí para vocês em casa essas aulas à distância, né? Lembrando que a gente ainda se encontra no período de pandemia, é importante que todos tenham muito cuidado. Essa doença ainda não passou, ainda não foi embora. A gente precisa lembrar que temos que ter zelo, amor pelos nossos entes queridos. Se tiver que sair à rua, use máscara, álcool gel. Lembre de ter muito cuidado, porque alguns estabelecimentos aí voltaram a funcionar, né? O governo do estado liberou essa condição de trabalho para as pessoas, até porque a economia precisa voltar devagarzinho, mas precisamos ter muito cuidado nesse momento. Então, precisam ter muita atenção. Mandar um abraço aqui para todos os funcionários da Secretaria de Educação de Ribeirão, mandar também um grande abraço para todos os professores que nesse momento estão se desdobrando, tentando fazer o melhor, né? Aprendendo, errando, fazendo o melhor para levar as aulas para vocês em casa, tá bom? E dizer a vocês, por enquanto, fiquem em casa. Daqui a pouco, quando essa coisa diminuir, essa contaminação diminuir, a gente vai se ver, vai se abraçar. Bem, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho para o povo, para o pessoal, para o nosso povo do 8º ano, né, a respeito da gravidez na adolescência, que é um tema muito polêmico, muito discutido ainda, mas deveria ser muito mais apoiado, muito mais bem acompanhado, eu diria assim. E as organizações de saúde têm uma preocupação especial por conta da quantidade de mães jovens que morrem, né, ao dar o parto muito cedo, menores de 15 anos muitas vezes, e também existe uma preocupação por conta dessa evasão escolar, a perpetuação da ideia da pobreza, porque a jovem sem o estudo ela acaba se afastando de tudo que imagina de sonho para melhorar de vida. Então, assim, repete-se uma história menos favorável economicamente. E lembrando também que muitas vezes ela é abandonada pelo companheiro, pelo jovem também que se vê em uma situação complicada e ela fica em uma situação difícil com a família e com todos ali por conta de julgamento, né? Por conta do afastamento escolar, por conta de toda uma discriminação social que infelizmente acontece. Então, assim, lamentavelmente ainda a gente vive isso no planeta, mas no Brasil de uma maneira especial, né? E na nossa região, que é uma região de natureza mais carente, o Nordeste, né? Então, assim, a gente precisa ter um pouco mais de atenção com essas jovens, tanto a sociedade de uma maneira geral, como também as escolas, também nós, professores. Então, precisamos ter uma atenção. Nós vamos falar um pouquinho e eu gostaria que vocês acompanhassem agora. Gravidez na adolescência, os riscos, essas possibilidades de acontecimento e tudo mais que acontece. A gravidez na adolescência, na verdade, é considerada entre uma faixa etária, né, uma faixa de idade, que não é só a adolescência. Né? Para efeito de estatística, nós consideramos uma gravidez, a Organização Mundial de Saúde, considera a gravidez na adolescência entre 10 e 20 anos, de acordo com essa combinação estatística. Né? Anualmente, cerca de 18% dos brasileiros são filhos de mães adolescentes, então é um percentual relativamente alto com relação à quantidade de pessoas que nascem no Brasil todos os anos. Em números absolutos, isso representa, tem uma implicação de mais de 400 mil casos por ano. No mundo, por ano, são aproximadamente 16 milhões de adolescentes entre 15 e 19 anos e 2 milhões de adolescentes menores de 15 anos. Então, globalmente, o risco de morte materna se duplica, principalmente entre as mães menores de 15 anos em países de baixa média e média renda. Então, assim, há uma preocupação muito grande. A sociedade precisa realmente fazer um trabalho de conscientização, de acompanhamento e de orientação. Mais do que conscientização, mais ainda é a orientação. E principalmente o acompanhamento. Esse acompanhamento que tem que ser também nas escolas, também nas organizações de saúde de cada município, de cada estado, para que haja uma redução ou para que haja uma melhora nesse sentido. Então é preciso que se tenha essa ideia, porque o problema realmente é sério, é grave, principalmente por conta
da morte dessas jovens, né, menores de 15 anos, o risco de morte delas é muito alto. Então tem que se ter um acompanhamento muito bem feito, tanto das organizações de saúde como das organizações de ensino também. Os dados são do relatório publicado em 2018 pela Organização Pan-Americana de Saúde, Mundial de Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é a Unicef, que a gente já conhece muito bem o trabalho da Unicef, né? E Fundo de População das Nações Unidas. Então, segundo o relatório que foi publicado em 2018, muitas dessas meninas e adolescentes precisam, na maioria das vezes, e isso é muito sério, abandonar a escola devido a essa gravidez, o que tem um impacto direto ao longo do prazo nas oportunidades de vida dessas jovens, né? De completar uma educação, de se incorporar ao mercado de trabalho, e tem um resultado muito cruel e muito pesado, né? Essas mães adolescentes acabam sendo expostas a situações de maior vulnerabilidade e, sem perceber, sem se dar conta, como acabam sendo também vítimas, acabam repetindo, padronizando, reproduzindo, eu diria assim, padrões de pobreza e de exclusão social, segundo esse próprio relatório. Então, assim, há uma necessidade muito grande com relação a esse cuidado, há uma necessidade muito grande com relação a esse acompanhamento, e a gente precisa mudar nossa mente com relação a isso. A adolescência é um período de vida que é rico, né, nessas manifestações. Nós já fomos adolescentes, sabemos dessas mudanças hormonais, sabemos desse psicológico forte que às vezes a gente imprime, acreditando que tem todo o conhecimento do mundo, e a gente se dá conta depois que essa fase passa que conhecimento a gente não teve, nem tem ainda, mesmo depois de uma certa idade, né? A gente ainda continua aprendendo muito, errando muito. Então ninguém tem o direito de julgar, de condenar essas jovens. Tem necessidade sim de fazer um acompanhamento, de fazer um melhoramento direto para elas, entendeu? Então, assim, a gravidez na adolescência é muitas vezes encarada de forma negativa, como eu acabei de dizer, do ponto de vista emocional e financeiro das adolescentes. Principalmente porque muitas dessas famílias, dessas adolescentes, são desestruturadas economicamente, né? Então, acabam, sem perceber, fazendo uma modificação drástica na rotina delas, ou na rotina dessas famílias. Então, muitas mães, muitos pais acabam espancando, colocando essas jovens para fora de casa, muitas vezes, né, não reconhecendo ela mais como filha, infelizmente, e esse laço é um laço eterno. As pessoas precisavam lembrar que esse não é um laço momentâneo. A pessoa não vai deixar de ser filha ainda depois que saia desse planeta, depois que desencarne, depois que venha a óbito, ainda continua sendo filho. Então, assim, não existe ex-filho, né? Então é preciso lembrar que mesmo sem uma orientação, essas famílias acabam jogando essas jovens à própria sorte. Então é preciso lembrar de algumas coisas. Os riscos principais com relação à consequência dessa gravidez na adolescência: evasão escolar, o risco à saúde dessa jovem, desse bebê, né, que normalmente não tem um acompanhamento, não consegue fazer um pré-natal, tem vergonha de procurar um posto médico do município ali, porque as pessoas acabam apontando, julgando, condenando de maneira equivocada. A mortalidade materna, principalmente, a gente viu aí em um índice absurdo no período, principalmente para menores de 15 anos. O nascimento do feto prematuro muitas vezes ainda está mal formado, mal organizado, e há um adiantamento nessa maturação dessa criança, e às vezes isso acaba provocando o que a gente chama de um aborto natural. Então é preciso que se tenha mais cuidado, mais atenção, mais consciência com relação a essas jovens. Trata-se também de um tema que merece ser tratado com muita atenção e seriedade, como eu acabei de falar. Existem diversos fatores de risco a serem analisados em uma gravidez na adolescência. São questões sociais, econômicas, familiares, culturais principalmente, e de educação, que precisam ser estudadas, resolvidas, encaminhadas e principalmente acompanhadas. Além da saúde, tanto na prevenção quanto na gestação, o parto e o pós-parto. Então, assim, muitas dessas jovens totalmente despreparadas chegam a parir, eu diria assim, sem o mínimo de condições de acompanhamento. Como falei antes,
muitas vezes a própria família acaba abandonando essas jovens. Para a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a Semana Nacional de Prevenção, que foi criada pelo governo federal, na adolescência é muito mais importante para chamar atenção sobre a gravidez não planejada e para informações a essas adolescentes do que mesmo para falar apenas de estatística, né? A ideia do governo federal é criar um vínculo entre as instituições, todas elas, do governo federal, estadual, municipal, no sentido de dar um apoio a essa jovem, do que mesmo fazer uma estatística só numérica para a gente estar aqui repetindo números. A gravidez na adolescência pode trazer consequências emocionais, sociais e econômicas de cunho, eu diria assim, de maneira que deixam a jovem traumatizada. Imagine vocês que muitas dessas jovens acabam procurando outros caminhos, outras pessoas desonestas que acabam vendendo uma medicação para provocar o aborto. Isso é crime, a gente precisa lembrar disso. E mesmo quando essa jovem acaba pensando que resolveu um suposto problema, que filho não é problema, naquele momento ela pode também psicologicamente ficar abalada, ela pode ficar realmente em uma situação extremamente difícil. Muitas delas, nesse processo de aborto clandestino, acabam morrendo e as pessoas precisam acreditar que isso é crime de verdade. Então, assim, é preciso ter esse grau de consciência, né? Esses fatores contribuem para a perpetuação da pobreza, como a gente já falou aqui, entre outras coisas. Então, assim, lembrar que, de verdade, essa história do aborto, essa história de clínicas clandestinas que existem para provocar esse aborto, ninguém está resolvendo o problema. Pelo contrário, está criando um problema maior. Entendeu? Muitas dessas crianças, dessas jovens também, ao terem filhos, deixam esse filho, entregam a outra pessoa porque não tem condições de criar. Então, a situação econômica é muito séria com relação a essa gravidez não acompanhada, não bem tratada psicologicamente nessa jovem, porque por elas terem muitas vezes uma dificuldade econômica e sentirem essa discriminação social e terem esse afastamento cultural, que é um afastamento da evasão escolar, que provoca uma perpetuação na sua pobreza, elas acabam ficando desesperadas, passando essa criança para uma outra pessoa ou simplesmente abandonando essas crianças, né? Então, a situação socioeconômica, a falta de apoio e de acompanhamento da gestação, que é o caso do pré-natal, isso acaba provocando, infelizmente, na maioria dos casos, em uma boa parte dos casos, nas jovens, adolescentes até 15 anos principalmente, muitas vezes até a morte, porque ela não tem uma condição de fazer o acompanhamento de pré-natal psicológico. Então, assim, é preciso lembrar que elas precisam de apoio, não de julgamento. Contribuem para que essa adolescente receba informações adequadas. A ausência do pré-natal, acabam levando essa desinformação com relação à gravidez, ao corpo, às mudanças que acontecem no corpo dela, e muitas vezes sobre a vacinação e também sobre a própria gestação. Então, assim, é preciso lembrar que normalmente a gente tem essa condição. Também é grande o número de adolescentes que se submetem a abortos inseguros, como eu acabei de falar aqui, usando substâncias e remédios para abortar ou clínicas clandestinas, né? Isso tem grande risco para a saúde da adolescente e até mesmo risco de vida, sendo uma das principais causas de morte materna. Ou seja, essas pessoas são lançadas para as pessoas adultas que são criminosas, que fique registrado, são criminosas de verdade, que praticam o aborto, que no Brasil é considerado crime o aborto, e muitas vezes, nessas clínicas clandestinas, essas jovens vêm a óbito. Então, assim, é preciso que a gente tenha um olhar diferenciado para essas jovens, é preciso que a gente tenha um entendimento de que elas precisam de apoio e não de julgamento. Tá certo, pessoal? Então, assim, segundo os dados da Organização das Nações Unidas, que é a ONU, né, de 2013, isso é mais antigo, esse dado, essa informação, acontecem todos os anos cerca de 3 milhões e 200 mil abortos inseguros. É muita gente a morrer. Isso é um problema muito sério. Então, as pessoas precisam lembrar que tem gente morrendo. São pessoas iguais a nós. São crianças que estão dando luz a crianças. E muitas dessas jovens, por provocarem esse aborto, por não ter o conhecimento prévio, não ter o acompanhamento em um pré-natal, acabam morrendo, que podiam ser nossas filhas,
né? Nossas netas, nossas sobrinhas, nossas irmãs, e muitas delas vêm a óbito. As pessoas imaginam, então, que o problema está na casa do outro, muitas vezes ele pode estar dentro da sua casa. Então é preciso ter um acompanhamento e não de um julgamento, e não de uma condenação, né? Porque, na verdade, muitas vezes as pessoas julgam e condenam aquela jovem, mas esquecem que a adolescência é um período de mudança hormonal, é um período de descoberta, é um período de insegurança, é um período de incerteza, e essas jovens precisam de um acompanhamento, precisam de um apoio psicológico. Então, assim, estima-se que 70 mil adolescentes morrem a cada ano por complicações durante a gravidez e o próprio parto, né? E a gente observa que a maioria dessas mortes, 3 milhões e 200 mil mortes, acontecem em uma faixa etária de 15 a 19 anos. Isso desde 2013, com estatística mais antiga, né? A gente tem essa ideia, essa formação. Então é preciso lembrar tanto as organizações estaduais, federais e principalmente as organizações municipais, aquelas que estão mais próximas, eu diria assim, os agentes mais próximos, né? Que somos nós, não somos outros não, somos nós que acompanhamos na escola, que percebemos essa mudança. Nós não temos o direito de apontar, de condenar, mas sim de dar o apoio devido. Em 2018, cerca de 15% do total do nascido vivo foram de mães de idade até 19 anos. 15. Segundo dados preliminares do Sistema de Informações dos Nascidos Vivos, SINASC, né? Embora o número de gestações na adolescência venha caindo no nosso país, ele era de um volume de 721.564 anuais no ano de 2000. E em 2018 caiu para 434.573 gravidez na adolescência. Então, assim, houve uma redução muito considerável, né? Mas mesmo assim são muitas jovens ainda a, né, ficarem grávidas nesse período da adolescência. O Brasil ainda possui uma taxa, né, de 68,4 nascidos para cada 1.000 adolescentes, jovens e mulheres, entre 15 e 19 anos. E a gente leva em consideração que é um índice relativamente elevado, porque quando você faz uma comparação com a taxa mundial, ao invés de 68,4, a gente tem 46 nascimentos nessa mesma faixa etária. 46 nascimentos anuais, né? Aí a gente tem de 46 nascimentos, perdão, anuais não, para cada 1.000, 46 nascimentos entre 15 e 19 anos. E a gente tem uma taxa latino-americana ainda mais alta do que, ou mais baixa do que a brasileira. Então, assim, ainda temos uma taxa relativamente alta com relação principalmente à taxa de nascimento a cada 1.000 jovens, principalmente no Brasil, por ano. E aí a gente lembra de mais uma imagem dessas jovens aí. De acordo com a pesquisa Nascer Brasil, né, que é o nome da pesquisa, em 2016, do Ministério da Saúde, 66% das gestações em adolescentes não são planejadas. A gente sabe disso, eu acho que talvez até esse percentual seja maior do que esse realmente. As jovens adolescentes que engravidam, eu acho que quase que numa totalidade, né, não são planejadas. Ele está dando 66%, eu acho que esse percentual poderia ser maior ainda, ele deve ser maior ainda. Ainda cerca de 75% das mães adolescentes estavam fora da escola, ou seja, a gente percebe que o percentual é maior, né, desses adolescentes de não planejarem de fato essa gravidez, mas a gente também percebe que esse percentual de afastamento escolar, de êxodo escolar, teve um termo mais técnico, de perpetuação da pobreza e a ausência de perspectiva de melhora, porque quando a jovem nessa idade ela se afasta dos estudos, gente, por incrível que pareça, o impacto psicológico é muito forte, porque ela acaba perdendo uma perspectiva de melhora de vida. Então, assim, de melhora de trabalho, de melhora de emprego, de melhora de tudo. Então, assim, a autoestima também é mexida no pós-parto. Essa jovem se vê em uma situação de não ter mais recurso para criar um filho, não ter recurso para criar um filho, não ter uma perspectiva de melhora, de entendimento, porque
não vai continuar estudando, acabam se ausentando da escola, né? E aí a gente tem o que pode sugerir como uma consequência social e econômica, principalmente, bem mais essa consequência emocional, essa consequência de que como vai ficar a cabeça dessa jovem, desse jovem, que muitas vezes esses jovens, os homens, acabam abandonando, a grande maioria das vezes, acabam abandonando as meninas que se encontram grávidas porque eles acreditam que a responsabilidade é só da mãe, quando na verdade era do casal. Há ainda riscos também para os recém-nascidos. O estudo do Ministério da Saúde, chamado Saúde Brasil, indica uma das maiores taxas, de mortalidade infantil entre mães mais jovens até 19 anos, com 15,3 óbitos, ou seja, mortes, para cada 1.000 nascidos vivos. Para cada 1.000 nascidos vivos, 15,3 mortos. É muita coisa para cada 1.000. Uma taxa nacional de 13, acima de uma taxa nacional, né, de 13,4 óbitos. Então, assim, quando a gente diz assim, uma taxa nacional, porque envolve outras mulheres de outras idades. Então, assim, a taxa de nascidos mortos, eu diria assim, de óbitos, nascido morto é o termo utilizado tecnicamente falando em um hospital, gente. Por isso que eu estou repetindo isso aqui. A taxa é muito maior do que na taxa para mulheres com idade mais avançada, obviamente. Por isso essa comparação. Isso porque, além da imaturidade biológica, além da formação do próprio organismo, condições socioeconômicas, de dinheiro, de pagamento, de alimentação, perdão, de pagamento, não, de alimentação, né, de medicação, de acompanhamento médico que deveria ser feito por ela, não acontece. Então, muitas dessas crianças acabam tendo um destino muito cruel que, por falta de orientação, por falta de acompanhamento, por falta de observação até das autoridades, acaba acontecendo esse tipo de coisa. O abandono da escola aumenta a mortalidade infantil. Obviamente, isso acaba gerando pobreza, perpetuando esse ciclo, né? É um ciclo vicioso e que precisa, de alguma maneira, ser abordado. Segundo o ex-ministro da gente, né, Luiz Henrique Mandetta, que agora não é mais ministro, mas ele falou isso em um determinado momento. Precisa ser abordado, precisa ser comentado, como a gente está comentando aqui, precisa ser acompanhado. Por isso, há uma necessidade de diversificar esse tipo de abordagem sobre a prevenção da gravidez na adolescência. Isso com mais ênfase na escola, a gente precisa repetir e fazer isso muito mais vezes nas escolas, e ter nessa condição, né, componentes de comportamento que deem autonomia e que a gente consiga ter esse acompanhamento melhor, né, da gravidez de uma maneira mais séria na adolescência. Então a gente precisa lembrar que a adolescência, por ser uma fase extremamente difícil e de mudanças extremas hormonalmente falando e comportamentalmente falando, o adulto precisa ter um acompanhamento e um olhar diferenciado, não um olhar de discriminação. Tá certo, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai dar mais ênfase também aos métodos contraceptivos, os métodos para evitar a gravidez. E a gente entender que o jovem precisa de atenção, a adolescente precisa do acompanhamento e não de julgamento. Nós não temos o direito de julgar nem de condenar ninguém, apenas de acompanhar e apoiar. Um grande abraço do professor Sergival.